Eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos ter uma explicação sobre circuitos e os circuitos com resistores, a associação de resistores. Então nós vamos ter dois sistemas, dois circuitos, um em paralelo e outro em série, onde nós vamos ver o comportamento sobre esses resistores. Primeiro, nós vamos ver o comportamento onde eu tenho duas lâmpadas de 60 watts de potência num circuito em série e duas lâmpadas de mesma potência num circuito paralelo, que eles mostram uma diferença do brilho dessas lâmpadas em função de seus resistores. Essas duas lâmpadas de 60 watts, elas possuem um brilho menor do que as lâmpadas de 60 watts quando estão em paralelo. Por que isso ocorre? Porque quando elas estão em série, significa que a corrente que passa nesse circuito, ela é única para os dois resistores, certo? Então, esses dois resistores ligados em paralelo, que nem está aqui, elas são diferentes. Aqui tem uma corrente que passa e aqui outra corrente independente dessa aqui. Aqui não, aqui a corrente que passa é única para as duas lâmpadas. Consequentemente, a tensão que alimenta esse circuito vai dividir entre as duas lâmpadas. Então essas lâmpadas têm potência nominal de 60 watts para trabalhar em 220 de tensão. E aqui a tensão é dividida, 100 watts para cada potência de lâmpada. Por isso que elas brilham menos que essas outras. Notem que a potência nominal é a mesma. Sim, mas elas são independentes daí. Como elas estão independentes, o que ocorre? Quando eu tirar uma dessas lâmpadas que está no circuito em série, a outra também apaga. Por quê? Porque interrompe a passagem da corrente. No paralelo, se eu tirar uma das lâmpadas, como elas são independentes, a corrente continua circulando e essa continua trabalhando. Neste caso, nós temos a divisão de potência, 110 watts aqui e 110 watts aqui, e o brilho delas é o mesmo, só com menor intensidade, porque elas foram projetadas para trabalhar em 220, certo? Agora, vamos ver o que acontece quando eu trocar um resistor. Aqui eu tenho uma lâmpada de 60 watts e eu vou botar junto com ela nesse circuito uma lâmpada de 100 watts. Mas não deveria brilhar mais aquela? Essa lâmpada tem potência maior, 100 watts. Se elas trabalhassem num circuito paralelo, com certeza essa lâmpada teria uma potência nominal maior, trabalharia com maior brilho. Aqui nesse circuito em série, ela brilha menos. Por quê? Porque a potência é relacionada com a sua resistência. Então, quanto maior potência, menor é a resistência, certo? Então, essa resistência menor essa resistência aqui ela é menor porque a potência dela é maior. Então, ela tem uma alimentação não mais de 110 volts, porque a potência está relacionada diretamente com a tensão, certo? Então, aqui está recebendo uma menor tensão do que aqui agora, porque aqui a potência é maior e a sua resistência é menor. Então, essa aqui tem uma resistência maior com potência menor. Então, toda vez que eu tiver a potência maior, é porque a resistência é menor, certo? Então, por isso que o brilho é menor.
Se eu trabalhar com esta lâmpada de 100 watts no paralelo, aí ela vai estar recebendo Vai brilhar mais. 220 de tensão, certo? E ela vai trabalhar, operar na sua potência máxima, potência nominal. E aí ela vai brilhar mais no sistema em paralelo. Então, o que a gente pode definir sobre o sistema? Que o sistema em série, né? O sistema em série apresenta a passagem da corrente igual para os dois resistores. Quem tem potência maior tem uma resistência menor. E aí o brilho é menor, porque a tensão que também vai alimentar ela é menor. E quando eu somar a tensão que alimenta esse resistor com essa tensão, vai ter que fechar 220, o que alimenta o sistema. Então, no sistema paralelo, a corrente que passa é única. E a tensão que alimenta os dois resistores, quando eu somar eles, tem que dar 220. Se eu tiver resistores iguais, divide a tensão no meio. Somando elas, dá 220. Aqui eu tenho uma tensão menor, alimentando ela. Então, esse é o sistema de associação de resistores.